Olá, boa tarde, professoras, professores. Estamos aqui para mais uma live e hoje eu vou falar sobre 10 maneiras, aliás, 12 maneiras de você usar o nosso jogo da memória do alfabeto. Quem está chegando, seja bem-vindo. Então eu vou dar 12 dicas. Quando a gente cria um jogo aqui na Play to Learn, a gente não cria simplesmente, por exemplo, um jogo da memória. É um jogo da memória, mas você pode também desenvolver muitas maneiras de usar. Eu desenvolvi 12, então fica aqui comigo, aprendi 12 maneiras de usar esse material e embora você olhe para ele e pense assim, é um jogo do alfabeto, é só para iniciantes. Não, você também vai poder usar esse material com alunos mais avançados, com a dica que eu vou dar aqui para você. Então, a gente pensa que o professor, quando ele decide investir no material da Play to Learn, ele tem que ter muito benefício para isso. Então, eu tô aqui dando essa live para dar as dicas para vocês, mas eu sei também que os professores de inglês são pessoas muito criativas e vocês vão desenvolver suas próprias maneiras de usar. Vamos lá? A primeira dica é Sentence Race. Eu gosto muito de Sentence Race porque é um jogo, é uma atividade bem dinâmica, eu envolvo todos os alunos, eu posso fazer a partir de 2 alunos. Se eu tenho 2 alunos na classe, eu posso fazer o Sentence Race. Se eu tenho 30 alunos na classe, eu posso fazer o Sentence Race também. Eu já fiz com 30, é claro que quando eu dava aula na faculdade, a gente fez e vai ser uma aula um pouquinho mais barulhenta. Como é que eu faço o Sentence Race? Então aqui estão os cards, você vai ter que fazer o seguinte, para que seja justo com todos. Ou você vai colocar o card assim, porque como é que é o nosso, é um jogo da memória, certo? Então, um card vem com o desenho e outro card vem com a palavra escrita. Se você vai fazer Sentence Race, tem que ser igual para todos. Então, você pode, por exemplo, só colocar os cards com o nome escrito. Assim vai ser mais fácil para o seu aluno. Ele sabe que ele vai ter que pegar o card, como é que é o Sentence Race? Ele pega o card, vai até a lousa e escreve uma frase com essa palavra. Quando eu dou o card com a palavra aqui, eu estou deixando a atividade mais fácil para o meu aluno. Então, vamos ver que aqui já tem 2 maneiras de fazer essa atividade. Se eu coloco esse card, a atividade está mais fácil porque o meu aluno sabe que ele vai ter que escrever uma frase ou se você combinou uma pergunta e ele vai ter que usar essa palavra. Se eu uso esse card aqui, tem a letra F e tem o desenho de uma fox. Então, nesse caso, eu estou deixando a atividade um pouco mais difícil para o meu aluno, propositalmente, certo? Então, você já começa aqui que você já tem que decidir mais fácil, mais difícil. Aí você vai colocar, por exemplo, você decidiu colocar as cartas com a palavra escrita. Aí você vai colocar as cartas viradas para baixo. Então, se eu tenho 3 times, eu vou colocar 3 fileirinhas, né? 3 montinhos com as cartas viradas para baixo. Eu vou determinar um lugar, uma linha, e a partir daquela linha, ninguém pode passar. Aí, quando eu dou o sinal de go, de pode ir, o que os alunos vão fazer ao mesmo tempo? Eles vão pegar um card, vão até a lousa e vão fazer uma frase afirmativa, negativa, interrogativa ou double-edged question. Ele pegou a palavrinha dele, vai até a lousa, escreve a frase, volta, coloca o card no fim do monte, vai dar a caneta ou o giz para o colega e vai para o fim da fila. E aí o colega da frente já está lá na lousa escrevendo a sua palavra. Então, esse é o Sentence Race que você pode fazer com qualquer jogo de cartas que tenham palavras escritas ou desenhos, né? Para quem chegou agora, eu também posso fazer o Sentence Race com os desenhos, dessa maneira, deixando essa atividade um pouquinho mais difícil. No final, ganha o grupo ou o aluno, né? Vai depender de quantos alunos você tem em classe. Se você tem 30, você pode fazer 6 grupos, 5 grupos. Se você tem 4 alunos,
cada aluno, cada um competindo contra o outro, certo? Então essa foi a primeira dica de como é que você pode usar o nosso jogo da memória do alfabeto. A segunda dica é, vamos lá, a segunda dica é com o Fly Swatter. Eu gosto muito desse, do mata-moscas, né, gente? Olha, eu até encontrei uns mata-moscas bem bonitinhos. E aí, o que você vai fazer? Depois que os alunos brincaram de jogo da memória, você pode colocar somente as cartas, aí você decide. Você pode colocar ou somente as cartas com as palavras escritas, ou eu acho mais legal colocar as cartas com os desenhos. E aí você vai colocar lá numa mesa todas as cartas desse jogo com o desenho, certo? E você vai ficar para você as cartas com as palavras escritas, com essa daqui. Cada aluno recebe um mata-moscas ou um Fly Swatter. Você pede para que eles sempre deixem aqui, para que não fique perto, né? Porque qual que é a competição? Você vai falar, tem listening envolvido, você vai falar a palavra, por exemplo, fox. E aí ele vai ter que ser bem rápido, identificar ali na mesa qual que é a palavra, qual que é o desenho da fox e acertar. Acertou, a carta fica com o aluno que acertou. No final da competição, no final da atividade, ganha o aluno que tiver acertado o maior número de cartas, certo? Então essa é a minha segunda sugestão para fazer com o nosso jogo aqui, e é perfeito porque eles já brincaram de jogo da memória e depois você vai fazer meio que uma checagem, né? Ver se eles conseguem lembrar, né? Ouvindo o nome da palavra, acertar. Se você quiser colocar um nível, ops, bati aqui, opa, se você quiser deixar a atividade um pouquinho mais difícil, você pode dizer para ele que toda vez que ele acertar, ele vai ter que também, por exemplo, pronunciar a palavra corretamente. Dessa maneira você está fazendo uma atividade bem leve, que o seu aluno já começa a falar a palavra, já começa a participar mais ativamente da aula. A gente sabe que uma das grandes dificuldades dos alunos aqui no Brasil e em muitos países, né, é a parte de speaking, porque a parte de speaking eu tenho que lembrar qual que é a palavra, como pronunciar a palavra, qual o significado da palavra, e eu vou ter que usar o meu aparelho fonatório para sons que eu não estava acostumada a fazer. Então, é uma dica bem legal você pedir para que ele simplesmente pronuncie a palavra. Quer deixar um pouquinho mais difícil? Se você está, por exemplo, ensinando o alfabeto mesmo, né? Porque ele pode ser usado para ensinar o alfabeto ou para ensinar qualquer outra atividade. Aí você pode pedir para que ele soletre a palavra. Soletrou, fica com a carta. Não soletrou, a carta volta para a mesa. Então, tudo isso, né, que eu tô falando aqui faz parte de nós usarmos jogos para ensinar a língua inglesa, né? Que é o Game-Based Learning. E é claro que eu também estou colocando alguns níveis de dificuldade, e aí a gente está então entrando com a gamification. São coisas diferentes, né? O que é Game-Based Learning, que é uma metodologia que eu ensino através dos jogos, e gamification é que eu coloco sempre, ele tem prêmios, ele tem desafios, né? Então eu sempre vou dando, por exemplo, se eu pedir para ele acertar a carta, é um desafio. Se eu pedir para ele soletrar a carta que ele acertou, é um outro desafio. Então são duas técnicas diferentes que a gente pode combinar numa só. Deixa eu pegar aqui que eu derrubei várias cartas. E agora então a gente vai para... Opa! Nós vamos para terceira. A terceira é Bowling Words. Eu gosto bastante também. Para isso, você vai precisar de um conjunto de boliche, certo? O que você vai fazer com esse boliche? Vamos lá. Aqui, ó, deixa eu pegar. Você vai pegar as cartas, por exemplo, eu posso pegar as cartas
com o desenho, coloco virado para baixo e vou colocando os pinos de boliche. Coloco todos os pinos de boliche no chão ou na mesa do professor. O aluno vem com a bolinha e acerta. Derrubou 2 pinos. Ele vai pegar as 2 cartas que estão embaixo do pino e vai fazer uma frase. Você pode determinar, por exemplo, se essa frase será afirmativa, negativa, interrogativa, certo? Ou se o seu aluno, se você está fazendo essa atividade com um aluno que está num nível um pouquinho mais avançado, lembra no começo da live que eu falei que você poderia usar esse material tanto com alunos que estão iniciando, que estão aprendendo a língua inglesa, aprendendo o alfabeto, como alunos que estão no nível mais avançado. Você tem lá uns alunos de nível intermediário e você resolveu levar esse jogo para a sala de aula e brincar de Bowling Words. Só que daí você pode trocar o nome do jogo para Bowling Stories. E aí você vai colocar as cartas embaixo do pino, acho que são 9 pinos que vem no jogo. Derrubou 3 cartas. Com essas 3 cartas que ele derrubou, ele vai ter que fazer uma história, porque ele é um aluno que está num nível um pouquinho mais avançado. Então você pode usar esse material aqui, esse jogo, tanto para fazer histórias, quanto para fazer frases, ou se você está lá com o seu aluno de nível bem iniciante, você pode usar para que ele simplesmente pronuncie a palavra corretamente ou soletre. Então, lembrando, você vai precisar de vários pinos, né? São materiais que não têm um custo alto, né? Você coloca aqui, coloca a carta embaixo, coloca o pino e vai colocando as cartas, o pino, joga a bolinha, derrubou, ele vai pegar as cartas e vai ter que fazer uma história, se for de nível mais avançado, ou simplesmente frases, se for de um nível que ele não tenha, ainda não consegue fazer histórias. O legal disso é que com essa atividade eu coloco o meu aluno no centro da aprendizagem. Certo? Porque muitas vezes, eu não sei se acontece com vocês, mas acontece comigo, aconteceu muitas vezes. Pra gente extrair uma frase do aluno, né? Querer que ele fale, que ele participe, às vezes é um pouco difícil, o aluno fica envergonhado, com medo de cometer algum erro, que os colegas vão rir dele. Mas quando tá todo mundo ali no jogo, ele ele não vai perder totalmente essa vergonha, mas ele vai vai ter uma motivação extra, que tem uma competição. E o nosso cérebro, ele é assim, ele gosta de competição. Não sei se vocês repararam, é claro que repararam, que a gente fica viciado em jogos. Por quê? Porque no jogo tem desafios. O nosso cérebro, ele é simplesmente fissurado por desafios, recompensa e a vontade de superação. Na verdade, ele persegue isso o tempo todo. Então, se você colocar essas atividades, você vai perceber que os seus alunos vão ter um interesse a mais em participar, porque o cérebro dele está ali em busca de desafios. Agora vamos lá para a terceira atividade. Não, quarta, né, gente? A quarta atividade cadê? Ó, eu fiz até um especial aqui, que é um tic-tac-toe. Eu gosto muito do tic-tac-toe, porque ele desafia o aluno, né? Todo o jogo desafia. E o tic-tac-toe é um negócio simples, certo? Olha só, esse aqui dá pra ver, né? Que eu peguei uma caixa de pizza, fiz as divisões, 9 divisões, e aí ele vai ter que, se ele escolher esse aqui, ele vai ter que tirar esse card e fazer uma frase. Então, todos os jogos a gente coloca desafios para os alunos, não é simplesmente ele ter que porque esse jogo é um jogo de estratégia, né? Eu tenho que pensar onde é que o meu oponente vai para eu ir na frente dele. Então,
além da estratégia, ele também vai ter que fazer as frases em língua inglesa. Certo? A próxima é Find Someone Who. Eu gosto muito do Find Someone Who, principalmente desse aqui, porque este Find Someone Who é um jogo que ele vai ser totalmente elaborado pelo aluno. Muitas vezes, eu não sei se vocês já usaram material didático que tem essa atividade, né? Find Someone Who, aí tem lá, Born in 1950. E aí o aluno vai ter que fazer a pergunta, né? Para ele perguntar para o colega, Were you born in 1950? Então, existem esse tipo de Find Someone Who, inclusive que você pode usar com os jogos de estrutura da língua, da Play to Learn, mas também existe esse outro aqui que eu vou dar a dica para vocês, esse Find Someone Who, que você vai dar a carta para o seu aluno. Por exemplo, você pode dar, vamos escolher aqui, 5 cartas. E o seu aluno, e aí você vai dar alguns minutos para ele, e ele vai... Opa, vou derrubar tudo de novo aqui. Você vai dar alguns minutos para ele, e ele vai elaborar as perguntas. É claro que você vai ter que dizer para o seu aluno, e isso vai depender do nível que ele está, qual é o tipo de pergunta que você quer. Por exemplo, eu quero usar esse jogo e os meus alunos estão aprendendo o Present Perfect. E eu dou essas 4 cartas para eles. Então, ele vai ter que fazer perguntas com o Present Perfect usando essas cartas. Muitas vezes, quando a gente pede para o nosso aluno, eu preciso que você faça 5 perguntas usando o Present Perfect para você entrevistar os colegas de classe. Se eu falo simplesmente isso, ele vai demorar mais tempo, porque eu dei uma possibilidade muito ampla para ele, né? Ele pode fazer perguntas sobre tudo. Então, é uma atividade livre, mas que pode demorar muito tempo para ser feita, porque eu não coloquei um limite ali de palavras ou de verbos. Aqui, olha só, eu dou as cartas para ele e ele já tem. Então, ele já tem mais ou menos o que fazer. Por exemplo, aqui, se eu quero que ele faça perguntas com o Present Perfect, ele pode perguntar, por exemplo, Have you ever eaten strawberry ice cream? Então, ele criou a pergunta, mas você deu uma base para ele. Have you ever seen the Queen of England? Have you ever had yellow pajamas? Have you ever eaten raw eggs? E então ele vai elaborar as perguntas dele, você dá um tempo, ele escreve as perguntas com have you ever, aí quando todo mundo escreveu, você pede para que eles levantem e saiam perguntando para os alunos. E aí eles vão anotar do lado da pergunta quem respondeu, quem disse sim a essa pergunta, e depois, então eu perguntei essa aqui, have you ever eaten raw eggs? Eu perguntei para vários alunos e descobri que Peter, depois eu posso, na hora que todo mundo acabar a atividade, eu posso pedir a eles que contem para a classe o que eles descobriram do colega. Então eles podem falar, por exemplo, Peter has eaten raw eggs. Então, essa é uma atividade que a gente dá uma certa liberdade para o aluno, para que ele crie, mas também eu dou uma base para ele, eu não deixo o aluno totalmente solto. Então, essa é o Find Someone Who, é uma atividade que eu gosto bastante, porque o aluno tem que fazer várias perguntas, só que não são perguntas feitas vazias, ele tem um objetivo, e o nosso aluno aprende muito mais quando ele tem que fazer uma atividade que ele tem um objetivo por trás disso, certo? A repetir, simplesmente por repetir, não leva o aprendizado, mas se eu tenho que repetir para encontrar alguém que comeu ovo cru, aí eu tenho um objetivo por trás disso, certo? Então esse foi a quinta dica, Find Someone Who. A sexta dica também é para alunos de nível avançado.
Então, quando eu falei no início da live, quando a gente faz um jogo aqui na Play to Learn, a gente não quer que ele seja usado de uma única vez. A gente quer que ele seja usado pelo professor em diversos níveis dele. E esse aqui, atividade número 6, é Crazy Story. Você pode selecionar, eu vou usar as mesmas cartas que eu tenho aqui em mãos, né? Eu tenho então Egg, Pajamas, Queen e Ice Cream. Aí você pode dar alguns minutinhos, de 3 a 5, não muito, para que o seu aluno, se a gente está fazendo essa atividade com um aluno de nível intermediário, indo para avançado, você pode dar alguns minutinhos para que ele elabore, pode ser mentalmente, não precisa escrever, né? Que ele pense no começo, meio e fim. Ele vai fazer uma crazy story. Ele vai fazer uma história e vai contar para a classe. A classe vai ouvir, então olha só, ele tem que fazer o speaking, desenvolver a história, os outros alunos vão ter que ouvir a história e depois eles vão ter que dizer qual que é a história que foi, what is the craziest story in the class. Então é uma atividade bem legal que você pode usar, então, o jogo do alfabeto para fazer com seus alunos de nível um pouquinho mais avançado. Agora, atividade número 7, eu chego aqui na atividade que o nosso jogo foi feito para isso, né? Que é o jogo da memória. O jogo da memória, ele desafia bastante o aluno a ficar com a atenção focada, né? Porque às vezes a gente tá ali querendo ensinar vocabulário e muitos não estão com a atenção focada no professor falando. Enquanto que, se eu trago um jogo da memória, ele vai querer participar e ele vai querer prestar atenção. Então, é por isso que eu digo que todos os nossos jogos são student-centered, totalmente focados nos alunos. E esse também é um deles. E aí, então, como é que eu posso tirar o máximo proveito do jogo da memória? Eu posso, por exemplo, se eu tô ensinando o alfabeto, ele tirou um par. Vamos ver se eu acho aqui, que eu já fiz bagunça. Ele tirou um par aqui, ó. King. Tirou um par. Você pode falar assim, olha, você só pode ficar com essa carta que a gente sabe, né? O jogo da memória, no final, ganha o aluno que tiver o maior número de cartas. Você fala, então, você só pode ficar com a carta se você soletrar a palavra corretamente. Aí ele tirou, achou lá, deu match, ele soletra corretamente. Aí você também pode, se você está ensinando, por exemplo, para um outro grupo, o verbo to be. Você fala assim, você só pode usar, você pode ficar com a carta se você fizer uma pergunta usando o verbo to be. Is he a king? Então, você coloca desafios para que o seu aluno, para que o jogo da memória tenha uma participação da língua inglesa maior. Deu match, ele tem que, por exemplo, soletrar. Ou deu match, ele tem que fazer uma pergunta com o objeto que está aqui ou com a pessoa que está aqui. Tem várias outras situações. Ele pode fazer uma frase afirmativa. Se eu estou querendo, né, como eu falei, fazer pergunta, is he a king? He is a king. Você pode pedir para que ele fale uma frase afirmativa e uma frase negativa. He is a king. He isn't a dog. Dessa maneira, ele vai fazer frases, que é o que a gente mais quer. Nesse nível que ele está iniciando, que ele comece a experimentar, né? Então, primeiro ele vai soletrar, depois ele vai fazer uma frase, depois ele vai fazer uma pergunta, depois um pequeno diálogo, e assim que a gente começa levando o nosso aluno à fluência. Desde o início, fazer com que ele use o seu aparelho fonatório para falar as palavras em inglês. Opa, derrubei aqui também. Chegamos então aqui com a minha colinha, na 8ª atividade, que é o spinner, né? Opa, tô derrubando tudo aqui hoje. Eu uso esse spinner aqui, como é que você pode... Eu até coloquei uma flechinha, eu posso colocar
Vamos colocar todas as... Coloco em uma, vamos colocar na outra, do outro lado para vocês verem melhor. Lado preto, coloco todas as cartas que eu quero usar. Vamos colocar aqui. Coloco todas as cartas. Faço um círculo. E aí coloco o spinner no meio. E rodo o spinner. Aí também posso pedir para que ele faça, para que ele soletre ou para que ele faça frases. Vocês podem ver que eu tô dando várias atividades, ó, tá aqui, né? Só que aqui fica difícil para eu rodar, mas aqui, aqui, eu tô colocando no lado errado. Aqui. Girei, caiu aqui, library. Is there a library in your city? Fiz uma pergunta, certo? Então, o brincar com spinner é bem legal, é bem divertido. Pegou aqui, egg. Did you eat egg yesterday? Você pode, inclusive, fazer essa brincadeira aqui de spinner com os seus alunos que estão, por exemplo, aprendendo o passado. Então, como eu disse várias vezes e estou frisando, o jogo do alfabeto não é só para ensinar o alfabeto. Eu posso praticar os tempos verbais. Aqui, ó, coloquei as cartas no círculo, rodei, caiu aqui. Orange. Do you like oranges? Have you ever eaten oranges with beans? Né? Que a gente come laranja com feijoada. Então, você pode usar essas atividades aqui não somente para praticar o alfabeto. Dá até para a gente fazer perguntas com o present perfect. E é isso que eu gosto muito de sugerir para vocês, né? De mostrar o quanto flexíveis são os nossos jogos. Então, quando você adquire um jogo da Play to Learn, você não está adquirindo só um jogo da memória. Você está adquirindo um jogo para que você possa usar com todos os seus alunos. Chegamos na atividade número 9, que eu sempre gosto de sugerir também. Que você, hoje eu não peguei um dado, roll the dice and make a sentence. Então, o seu aluno vai jogar o dado e para cada número de dado, você pode, por exemplo, se você tem uma classe grande, você coloca um índice do que serão cada número que cai no dado. Caiu o número 1, make an affirmative sentence. Caiu o número 2, make a question. Caiu o número 3, make a negative sentence. E assim por diante. Só que o legal é que também o nosso aluno não vai ficar desamparado, né? Porque falou para eles fazerem, quando é pedido para o aluno fazer uma frase, parece que a cabeça dele tem um blank ali e ele não consegue lembrar. E daí o que vai ter junto? Vai ter a carta. Make an affirmative sentence. He is a king. Make a question. Is he a king? Make a double-edged question. Have you ever seen a king? No. When was the last time you saw the king? Então, você faz o seu índice de acordo com as perguntas que você quer. Se você quer praticar o present perfect, você diz que todas as frases ou perguntas tem que incluir o present perfect. Então, essa é outra maneira de a gente usar roll the dice and make a sentence. Talk for 1 minute também. Para os alunos mais avançados, ele vai ter que pegar uma carta e falar sobre aquela carta 1 minuto. Então, ele pode falar como é que é a maçã. It's an apple, it's round, it's red. People say that if you eat an apple a day, you keep the doctor away. Because of this, I have always eaten an apple a day and I am a very healthy person. Não sei se tem 1 minuto, mas a pessoa tem que continuar falando até que ela consiga falar tudo sobre uma maçã, certo? Ou sobre outras
frases aqui. É legal porque a gente estimula o nosso aluno, é uma brincadeira, mas a gente quer o nosso aluno falando inglês. Então, talk for 1 minute é legal. Opa, deu uma pausa aí. Ele tem essa base, né? Que é a frase. Agora, para as crianças, tem uma atividade que é legal também, que é rewrite the words. Então, eu não separei as palavras, mas eu vou mostrar para vocês. O que eu fiz? Eu comprei aqueles flutuadores de piscina, recortei, e aí, o que o aluno tem que fazer? Ele vai ter que juntar para que ele faça, vai pegar um card, e aí também você pode pensar se você vai dar para ele, por exemplo, o card assim, que não tem a palavra escrita, então ele vai ter que lembrar como escreve essa palavra, ou a atividade vai ser um pouquinho mais fácil e ele vai simplesmente copiar. Aí vai depender do nível do seu aluno e do que você está querendo, qual que é o seu objetivo da atividade. Então essa é bem legal para os pequenos, né? Aí eles vão procurar aqui a letrinha e vão escrever. E uma última atividade que eu gostaria de sugerir para vocês é essa aqui. Você junta, aqui não está juntado, você coloca uma madeirinha juntando os caderninhos, e aí você, por exemplo, se as palavras têm 4 letras, eles vão ter que escrever, vão ter que ir virando o caderninho para escrever as palavras. Só que daí você tem que ter 3 ou 4 caderninhos e eles vão ter que escrever. Eu gosto mais, essa aqui eu uso para o nosso jogo de animais, que tem normalmente 3 letras, né? E aqui então, olha só, eles vão escrever as palavras, é uma maneira de você, para as mamães também, né? Se você quer ajudar na alfabetização da escola, você pode mostrar a carta para ele e pede para que ele procure todas as letras que formam essa palavra. Então, essas eram as sugestões que eu gostaria de dar para vocês usando o jogo da memória do alfabeto. Se vocês tiverem outras sugestões, eu adoraria saber. Então, essa live acaba por aqui. Obrigada para vocês que estiveram aqui comigo.